Pessoal, tudo bem? Mais um podcast, Excenter Pod. Eu queria falar para vocês que o meu único propósito, meu único objetivo é trazer conteúdo para vocês. Trazer conteúdo para quem ainda é jovem e quer formar, né, alguns conceitos para avançar na profissão, estudantes que queiram entender melhor a profissão e profissionais de uma forma geral que estão atuando, né? Todo o segmento equestre. Então, a gente busca trazer para vocês pessoas que tenham conteúdo, que tenham bagagem e que saibam o que estou falando, o que fazem e que de uma forma ou outra se destacaram, são vencedores dentro da área que militam, que atuam. Então, eu peço para vocês, quem quiser, obviamente, né, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o Excenter Pod. A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, no Spotify. No Instagram, vocês façam as perguntas, interajam com a gente. O propósito é a gente interagir. Isso aqui é para vocês, tá? Então, vem interagir com a gente, tá? Então, dito isso, hoje o episódio é sobre diagnóstico por imagem, os avanços, como é que a gente lida com diagnóstico por imagem na medicina equina. Estou aqui do lado do Dr. Rossi de Carvalho, uma pessoa sensacional, um amigo de longa data, é uma pessoa incansável, a resiliência dele é lá para cima, é uma pessoa que sai de baixo quando ele quer saber alguma coisa, quando ele encasqueta que ele tem que correr atrás de um diagnóstico, correr atrás de um paciente, entender o que está acontecendo. Ele realmente é um carrapato, tá? Ele gruda naquilo ali e não desgruda. Então, uma das perguntas que está aqui no meio, né, eu queria depois, eu vou até adiantar, só para vocês entenderem. Eu ia perguntar para ele se ele se vê como uma pessoa sistemática e metódica, mas lá na frente ele vai responder isso. Então é isso. Eu vou passar a palavra para ele e Rossi, bem-vindo. Obrigado. Nós vamos então começar. A minha pergunta inicial sempre é a mesma. O que é um cavalo para você? Uma pergunta ampla, ao mesmo tempo ela é muito simples de responder, né? Quando a gente gosta de um animal, é fácil você descrevê-lo, né? Mas eu vejo que ela é ampla no sentido porque ela não é só um cavalo de carne, osso e movimento, né? O cavalo acho que ele é um instrumento de agregação entre as pessoas. Ele é um instrumento de aprimoramento espiritual e mental de vários outros. O mundo foi conquistado em cima de cavalo em batalhas, guerras. O cavalo hoje é usado na terapia de crianças. Então o cavalo tem uma universalidade muito grande, né? E para mim, ele teve, como você falou, o que é para mim, o que ele representou para mim, desde criança. Eu acho que antes de eu aprender a engatear, aprendi a montar. Eu fui cavaleiro durante muito tempo, pratiquei hipismo. Então, eu adorava cavalo. Quando eu fui estudar, eu falei, eu vou ser veterinário para cuidar de cavalo. Eu não queria cuidar de cachorro, então aprendi muito, mas eu falei, vou ser veterinário de cavalo, que era um cavalo de esporte. Eu já sabia lá atrás, então o cavalo trouxe isso para mim. Tinha o cavalo? Tinha, o cavalo estava na minha lista de prioridades, sempre. Então, e o cavalo me trouxe em momentos que eu tive, por exemplo, momentos que são vulneráveis para um adolescente, igual eu tive muitos amigos que não tiveram a mesma oportunidade. Amigos muito próximos, e enquanto às vezes eles se desvirtuaram no caminho, eu prossegui. Na minha adolescência, por exemplo, muito vulnerável para um adolescente, eu ia mexer com muito a cavalo. Eu, com 14 anos, eu dava aula de escolinha de hipismo, e eu me sustentava pelo cavalo, com 14 anos de idade, enquanto eu poderia estar fazendo outras coisas. Então, o cavalo, eu devo muito ao cavalo nesse sentido, né? O cavalo me trouxe para o caminho bom, e hoje eu vejo, a hora que eu vejo
uma família, crianças, montando cavalo, fazendo, para mim é muito gratificante. Fala, pô, o cavalo tá atuando ali. Para que um pai pergunta, o que você acha do cavalo? Cara, melhor do que uma... Não é que é melhor que uma motocicleta. A motocicleta também é bom. Mas o cavalo é muito bom no meu ponto de vista. Né? Ele é um ser vivo. Né? É um ser vivo, né? Então, tem sentimentos, né? Eu comparo muito assim, por exemplo, é muito legal você ver um cachorro, você chama ele, vem cá, cachorro. O cachorro vem banando o rabo. O cavalo nem sempre, mas a forma com que ele te olha, às vezes, se você tem sensibilidade para ver, a profundidade que ele te respondeu, às vezes é mais intensa do que o cachorro que vem correndo banando o rabo. Guardado as suas proporções, todos os dois são excelentes animais. Sobre esse aspecto, só complementando, eu penso igual a você, acho que faço minhas as suas palavras, e eu entendo que o cachorro, ele tem cada animal tem um grau de sinestesia, tem um grau de emoção ou de interação mais ou menos aflorada. E, por exemplo, o cachorro, ele é super dado, mas ele é muito submisso nesse aspecto. E a submissão, a subserviência do cão, né, ela faz com que ele pode educar uma criança erroneamente. A criança bate num cachorrinho e o cachorrinho volta a agradar aquela criança logo na sequência. A criança tem uma falsa percepção de que ela pode agredir, ela pode ser hostil com um outro ser vivo e o ser vivo volta. O cavalo tem o cavalo ele respeita. Se você respeitar, tem mais brio, ele tem mais personalidade. Então, por isso que a gente é fã do cavalo. Outro complemento que eu acho é que aí a gente tem que levar até para o lado econômico e social do cavalo, né? Você pega hoje a cadeia produtiva do cavalo, como criação, como esporte, tudo, ele sustenta muitas famílias, entendeu? Hoje uma coisa que muita gente fala sobre bem-estar animal e tal, as contrapartidas que o cavalo traz, né? Para a sociedade. Por exemplo, às vezes você tem regiões do país que às vezes um salário mínimo não existe. Você fala, é tanto. Não, lá é muito menos. Mas aquelas pessoas que trabalham no meio do cavalo, elas ganham muito mais que aquilo. Então, quer dizer, ele leva sustento. Um evento de cavalo leva sustento para o cara que vende churrasquinho, que cata reciclado, que vende ração, que vende uma série de coisas. Isso tudo foi o cavalo que proporcionou. E essas pessoas, na contrapartida, estão levando sustento para suas casas. E além do aspecto social, né? O cavalo é agregador, então muitas pessoas vão aprender a interagir com as pessoas através do cavalo. O cavalo tem uma forma muito completa de descrever. O cavalo tem um universo, né, à parte, né? Ele tem o aspecto social, o aspecto financeiro e econômico. O cavalo gera renda para o município como nenhuma outra espécie animal gera, porque ela vem limpa, né? Uma exposição, a pessoa vem de longe e descarrega uma quantia enorme de dinheiro, um aporte para o município. Mas, enfim, muito legal, senão a gente não vai sair dessa pergunta. O que é cavalo para você? Agora, quem é o Dr. Rossi? Agora não quero saber do cavalo, quero saber do Rossi. É um mineiro que gosta de queijo. Também. Torce para o Atlético. Isso. Mas o que mais? O Rossi veio para cá, Rossi... Você nasceu aonde, Rossi? Eu nasci em Lagoa da Prata, Minas Gerais, bem no interior de Minas. Cidade de primeira? Não, dá de segunda também, porque é bem plana, extensa, né? Então Quantos mil habitantes tem lá? Acho que deve ter uns 50 mil, 60 mil. Bom, é grande. Mas eu fui criado em Arcos, que é uma cidade vizinha, né? Com 4 anos eu fui para lá, e também é do mesmo porte, né? Mas é uma cidade industrial, a capital mundial de produção de calcário, né? A maior jazida do mundo de calcário, muita parte do calcário do mundo é produzido lá. Mas hoje, eu há anos já saí de lá e fui estudar, fui trabalhar e segui no mundo aí sempre focado na veterinária, né?
E com relação ao que a pessoa que eu sou uma pessoa que procuro sempre fazer o melhor do que aquilo que eu, como você falou no começo, minha resiliência, se eu propus a fazer uma coisa, eu não quero ser o segundo, não. É como ser um cara que vai para a competição, né? Ninguém vai... Eu treinei para ser o segundo, né? Tá bom? Não tá bom, não. Eu quero ser o primeiro. Honestamente, eu quero ser o primeiro. Você busca o ótimo. Pelo menos é a minha intenção, né? E hoje, com a experiência, você vai adquirindo, cada dia mais eu procuro fazer isso e fazer com uma coisa, um componente que eu não tinha, às vezes, por falta de janela de experiência, né? Hoje, você fazer mais simples, você fazer mais olhando o lado do próximo. Hoje eu tenho muito mais clareza do que o que eu fui fazer com o meu trabalho em relação às pessoas e ao cavalo. Mas então, peraí. O que é o diagnóstico? Primeiro, o que você faz? Qual a área que você está? Hoje eu trabalho exclusivamente com diagnóstico por imagem, né? E o que é o diagnóstico por imagem? Diagnóstico por imagem são recursos que você tem o próprio nome fala, de imagens, para auxiliar os clínicos, cirurgiões, num diagnóstico, né? Seja ele através da radiologia, da ultrassonografia, endoscopia, termografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, e aí vai. Então, quer dizer, é um auxílio para o diagnóstico. Muitas vezes você pode até fechar um diagnóstico através daquele exame que você faz, como às vezes você cria uma impressão, a perspectiva diagnóstica para orientar o clínico e ele, com as outras informações que existem dentro do exame clínico dele, ele chegar ao possível diagnóstico. Bom, o teu trabalho é ético, os veterinários te chamam e você auxilia o veterinário. Sim. O veterinário clínico e o cirurgião, como que você vê essa diferença quando você vai fazer um trabalho? Um veterinário que é exclusivamente clínico, ele leva para o lado clínico, um cirurgião leva mais... Você vê a diferença nisso daí? Às vezes vejo. Entendeu? Quer dizer, é muito pessoal, né? Por exemplo, não só para esses, mas, por exemplo, às vezes, hoje eu faço às vezes diagnóstico com um quiroprata, um acupunturista. Tem um acupunturista que com ponto de agulha, ele consegue me falar, o acupunturista é bom. Esse cavalo tem um ponto aqui que ele sente o curvilhão. Você pode radiografar? Ele tem ponto aqui de... Um acupunturista... Um acupunturista consegue. Ele fala, ele tem ponto que me acusa que ele sente curvilhão. Então, você vai lá, radiografa, e a maioria das vezes que esses bons acupunturistas me pediram, eu achei alguma coisa. Então, quer dizer, é validado o trabalho deles. Então, ou às vezes o clínico tem... É importante que um sinergismo de força. Sim, sim. E o mais importante, assim, uma coisa que nós não falamos, eu fui clínico muito tempo. Então, para um radiologista ser bom, ele precisa ter tido a clínica. É muito difícil você atalhar, agora eu vou ser radiologista, você não entende clínico. Porque às vezes acontece o contrário. Um clínico que está, às vezes, um pouco perdido, ele te chama, eu estou com um cavalo deitado, que eu já fui, eu estou com um cavalo deitado, ele está sentindo os cascos. Aí você chega lá, você olha, não tem pulso em nada, tal. Aí você vai na história, mas o cavalo tomou, ele estava meio ruim e tal, aí eu fiz 6 dias de equipalazone, de fenilbutazona, mas entrei com gentamicina, mas não sei o que. Está com insuficiência renal. Se você não for clínico, você não vai entender o porquê daquilo. Ele está deitado. O casco talvez não está montado, mas qual a causa? Então, você precisa entender de clínica, precisa entender de diagnóstico. Bom, então, para você ser um especialista hoje, você recomenda que a pessoa seja primeiro um generalista, ou primeiro tenha uma noção global de tudo, para depois ela poder falar que, olha, eu sou especialista nisso. Eu acho que falta isso. Deveria, né? Deveria ter pré-requisitos para isso, né? Infelizmente, assim, a estrutura educativa nacional, nós vamos dizer, não sei se é competente a quais órgãos, mas ela não exige. Hoje nós não temos, poucas coisas têm título de especialista, né? Hoje, por exemplo, você é especialista de diagnóstico, mas não tem uma titulação exata. Tem a quantidade de coisa, experiência que eu fui acumulando.
Mas agora hoje existem muitos, e hoje está na moda, o pessoal, muito cara que está 2 anos de formado, ele é especialista. Ele é um alto título, né? Agora, o que eu acho, assim, esses pré-requisitos de ter, deveriam ter. Por exemplo, hoje um cirurgião cardíaco humano, ele é obrigatório, para ele ser um cirurgião, ele precisa ter uma especialidade em cirurgia geral, em clínica, para depois ele fazer. Então ele precisa de 3. Não existe ninguém que formou e foi ser um cirurgião cardíaco. Porque não pode, ele precisa ver aquilo. Aí o cara, o profissional, para ser um especialista em diagnóstico, eu acho que ele deveria ter anos de experiência em clínica, em ortopedia, alguma coisa para ele poder chegar ao diagnóstico. Bom, uma pergunta que eu ia te fazer, você respondeu em partes, mas mesmo assim eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Quais os benefícios que você entende, os maiores benefícios que você entende que você oferece para o cavalo, o paciente, para o cliente e para o veterinário? Como que você vê essa situação? Eu vejo com bons olhos, hoje eu posso falar isso assim, porque, primeiro, pela minha conduta, né? Hoje eu sou uma pessoa me chamou para eu ir num Aras e fazer um exame, a mesma porta que eu entro é a mesma porta que eu saio. Então eu consigo trabalhar em vários áreas sem interferir com o trabalho do cara, e eu tenho na minha mente que eu chego lá, eu falo assim, eu vim para ser um instrumento de agregação e de benefício. Então eu não posso entrar, deixar aquele animal pior do que ele estava. Então eu preciso, o que você precisa? Eu examinei, o cavalo tem tal coisa. Bom, então nós vamos ver, vamos fazer um raio-x? É necessário? Não. É um ultrassom? Vamos fazer. De que forma nós vamos fazer? Olha, como é que é a conduta, o comportamento desse animal, como é que é o cavalariço que cuida dele, o ambiente está perigoso? Não. Eu tenho que zelar para que esse cavalo não possa ter um acidente durante um exame. Eu tenho que fazer o melhor diagnóstico, a melhor qualidade, para trazer aquela informação para o clínico, para ele resolver o problema daquele animal. E para o cliente ter a satisfação de que você levou um bom diagnóstico, você tratou bem aquele animal, você tratou bem o pessoal, o staff daquele Aras, e você saiu, beleza. Né? Você vai para servir, não para ser servido. Você tem que ter sempre essa mente. Né? E hoje eu trabalho com vários veterinários, eu não tenho cliente proprietário. Eu trabalho exclusivamente para veterinários. Tá, agora, por que você caiu nessa área? Você falou que você já foi clínico e tal, você já mandou por tudo, e daí o que te motivou a avançar nisso? Durante o começo da minha carreira, eu fui residente lá naquele hospital Equicenter, sabe qual é? Durante 4 anos, e lá eu atendi muita clínica, aprendi muito, uma casuística imensa. E lá eu tive meus primeiros contatos que eu precisava executar exames para me ajudar no meu coisa. Então eu fazia raio-x e tal, e naquela época, se eu estou falando há 25 anos atrás, a gente tem que lembrar até para a geração nova... Você fazia raio-x manual. Isso é uma diferença. Por exemplo, a geração nova, igual você falando aí para o pessoal que está formando, o pessoal às vezes conhece o raio-x digital, hoje o DR. Né? Equipamentos de ultrassom tem vários hoje, com uma tecnologia fantástica. Você tem aparelho de ultrassom hoje que é do tamanho do celular. Você leva no bolso a bateria e você faz. Há 25 anos atrás, eram poucos equipamentos de raio-x que tinha no país, muitos deles importados, que pouca gente tinha acesso. Você tinha um fabricante de raio-x nacional e tudo era analógico, né? Era raio-x de filme. Então você tinha que ser artesão, fala a palavra artesão, para você conseguir extrair uma imagem. Você tinha a técnica, a rede elétrica naquela época era muito mais instável, que isso influencia diretamente na qualidade da imagem que você tem que fazer. Aí nós temos um país que tem uma variação de temperatura muito grande, que você tinha que revelar um processo químico, manual, você tinha que revelar o dia frio, você tinha que botar mais técnica e deixar mais tempo para revelar um filme. O dia quente ele era muito mais rápido. Então você tinha que fazer essas coisas e ter a sensibilidade para você conseguir extrair uma imagem diagnóstica.
Então isso eu fiz muito e perdi muito, né? Então isso era raio-x. O ultrassom, há 25 anos atrás, só se fazia ultrassom reprodutivo. Então não tinha ultrassonografia musculoesquelética. Você tinha que adaptar a probe para... Tinha, uma probe retal com um standoff que era empírico aí, você pegava coisa, cortava um silicone ali, como é que chama? Silicone de bailarina, que você... era tudo, mas assim, era legal que a gente construiu o nosso conhecimento em cima dessas persistências. Mar calmo não faz marinheiro bom. Justamente, né? Eu acho que foi assim. Então hoje eu vejo o conceito de radiologista, cara, vou fazer raio-x. Cara, e quanto que eu uso de técnica? Peraí, se você não sabe a técnica, vendedor de equipamentos hoje pergunta para você. É inúmeras as pessoas que vão comprar um raio-x, mas você me ensina a fazer o raio-x? Peraí, você vai comprar um equipamento que você não sabe. Você precisa ter treinamento, para poder mexer naquela máquina, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente evoluiu muito nesses 25 anos. E voltando na essência da pergunta que você fez, por que eu caí nessa... Eu fui aprendendo e eu vi que era uma área promissora e na veterinária você faz muita analogia com a medicina humana, né? Você via que a medicina humana já fazia essas coisas. Pô, tem vontade de fazer aquilo. Então, acho que a gente fazer isso para a veterinária vai ser bom? Se tem campo lá, vai ter. Vai chegar um dia aqui. E aí, aquela coisa, você gostou, você vai aprimorando e vai fazendo. O Rossi, eu falei no começo que esse rapaz aqui, ele é um carrapato, ele é uma pessoa que realmente gruda nos assuntos. E quando ele fala que ele sempre busca fazer o melhor, realmente ele busca fazer o melhor. Ele não está exagerando. Ele tem uma característica que ele é humilde. Vocês estão reparando aí, estão vendo como ele fala, como ele se coloca, quando ele chega, como ele quer ajudar e contribuir. Antes de começar aqui, eu estava conversando com ele, eu falei, Rossi, fala um pouquinho do seu trabalho, da sua participação no trabalho científico, onde eles constataram que jumento nordestino tem o canal medular menor do que os demais equídeos. Mas daí ele falou, não quero falar disso aí não, porque não sou só eu não tenho muita desenvoltura e tudo, mas é só para vocês entenderem o tipo de atividade que ele faz, o tipo de aonde ele quer chegar, onde ele busca os detalhes das situações. Então você não precisa falar nada disso, já está dado o recado, mas é só para o pessoal ver como você é minucioso e atento aos detalhes. O Rossi, por que o nome que você deu pro teu negócio? Spy. Spy. O Spy foi um nome que eu busquei durante muito tempo, pesquisando o que poderia ter correlação com o meu trabalho, né? E Spy, quer dizer, Spy em inglês é espião. O espião trabalha com investigação. O trabalho é extremamente investigativo, né? Eu vou procurar achar alguma coisa que seja o diagnóstico para um clínico. Então, é um trabalho de espião. Você é um trabalho de espião. Né? Então, foi Spy. Ele é o Spy, em cima aqui nós temos as ondas de ultrassom, né? E o grau ele é cinza, porque normalmente o ultrassom ele trabalha em escalas de cinza. Então, essa é a correlação. Muito legal. Muito legal. Ô Rossi, e as casuísticas? Fala pra gente um pouquinho, já adentrando no teu negócio mesmo. Muito. Assim, a gente tem... Eu hoje trabalho muito com locomotor, né? O raio-x, ultrassom, você trabalha muito em locomotor, né? Principalmente membros, né? Tem coluna também e tal, mas... muito, mas não exclusivamente, porque a gente mesmo vira e mexe, dá uns rojões para ele em caixa torácica, abdominal, não é só, mas fala mas como você falou, em casuísticas, tudo que é mais distal, mais extremidade, o cavalo vai dar mais problema do que o mais compacto, mais próximo do tórax. Então, quer dizer, o casco normalmente tem mais problema do que um boleto, do que
um carpo do que um cotovelo e assim por alavancagem, diante. né? Até porque a dinâmica cervical biomecanicamente ele está mais sujeito, mais desprotegido do que um cotovelo que está próximo à caixa torácica, né? Então, quer dizer, por aí já fala que a casuística de casco é a maior que tem, né? O boleto, pela amplitude de movimento num cavalo, ele está muito suscetível a lesões. Aí depois você entra nas modalidades, né? Existem modalidades esportivas que você vai ter mais problema. O cavalo de apartação vai ter muito mais problema numa femorotíbia patelar e num tarso do que num carpo. Já o carpo, cavalo de corrida, de cancha reta, um quarto de milha, um puro sangue, vai ter muito mais problema no carpo. Então, quer dizer, aí você constrói a casuística diante das modalidades que você trabalha. Tem veterinários que trabalham exclusivamente numa modalidade, eu trabalho em todas, né? Em todas as raças, né? Então, aí você vai ver pelas raças, né? Que cavalos de hipismo tem uma lesão diferente do cavalo de marcha, um mangalarga machador, um mangalarga paulista, que é diferente de um cavalo de halter árabe, que é diferente de um quarto de milha de corrida ou qualquer modalidade extra, né? Essas são as casuísticas, né? Mas hoje, por exemplo, também eu trabalhei muito tempo com radiologia de pequenos. Eu adoro pequenos, né? Até porque, qual que é a casuística muito grande em pequenos animais? Tudo bem, você tem as extremidades por fratura e tal, mas você usa muito mais radiologia de tórax e abdômen em relação a um cavalo, até pela dificuldade, né? De proporção, de massa, né? Então, mas é muito legal. A radiologia de tórax de pequenos ela é fantástica, extremamente ampla e difícil, né? Então, aí são as casuísticas que a gente constrói. Ô Rossi, vou fazer uma pergunta difícil, hein? Qual o ponto que você acha que você é mais forte e qual o ponto que você acha que você tem mais dificuldade, luta mais? Você fala na imagem? Tema livre para você falar. Essa parte de locomotora aí, fala assim, é forte porque eu estudo muito, né? E é impressionante a gente ver assim, como eu acabei de falar, o casco é onde você tem a maior casuística, ele também é o mais complexo. Por exemplo, eu raramente faço uma imagem de cotovelo. Cotovelo no cavalo quase não tem problema. E, quer dizer, aí você fala, mas eu já tive um problema. Tá, mas em relação ao que tem de problema no casco. E o casco, antes a gente falava, até que o termo a gente fala casco. O casco é o estojo córneo. Mas a gente tem que entender que um casco tem estojo córneo, tem ossos, primeira, segunda falange navicular. E depois do advento da ressonância magnética, a gente descobriu que existia muito tecido muito importante, ligamentos, cartilagens. E a cartilagem alar, então? Fala um pouquinho. Esse é fantástico. Esse é fantástico. A gente, há 20 anos atrás, quando tem classificação de cartilagem. Você lembra que nós mexemos muito com BH? Quase todo cavalo BH tem classificação de cartilagem. Mas por quê? Se a gente entender o cruzamento do cavalo BH, ele vem de cavalos europeus, alemães e tal. E esses cavalos têm uma característica muito grande de ter ossificação. Outro jovem tem. E a gente falava, isso não traz problema, porque o cavalo passa a vida inteira. Só que a hora que a gente começou a estudar detalhes disso aí, a gente viu que a cartilagem é extremamente importante. Aí até assim, você não tem como entender o presente, muito menos o futuro, se você não entender o passado. O que é o passado? Você tem que entender qual que é a origem, para que ela serve. Se Deus criou aquilo ali, é uma cartilagem que é igual à nossa orelha, igual ao nosso nariz, ela é feita para ser flexível. Senão Deus já tinha feito ela dura. Né? É igual se a gente tivesse nosso septo duro, a gente ia ter dificuldade alguma hora. Né? Ou se ela fosse dura, a gente não ia dormir de lado no travesseiro. O cavalo precisa da cartilagem. E a gente, como eu falei, com a ressonância, a gente descobriu que existem muitos ligamentos ali. Côndilo coronal, côndilo compedal, côndilo sesamoide. E nada no casco, como nada no cavalo, funciona independente. Tudo depende de uma coisa da outra. Então, na hora que o cavalo pisa, que mexe, você tem ligamentos que estão lá da cartilagem, estão na primeira falange, tem ligamento que foi para o sesamoide, tem ligamento que cruza e pega a outra cartilagem, e tem ligamentos que estão na segunda falange. Então, se você tem aquilo duro e esses ligamentos não funcionam bem, alguma coisa não vai funcionar bem.
né? Tanto é que a dissertação minha de mestrado é justamente sobre um desses ligamentos que interfere muito, né, entre a cartilagem, o ligamento colateral, que tem muita patologia do ligamento colateral em cavalos de esporte, né? Cavalos que fazem movimentos diagonais, e é ligamento que está extremamente interligado. E às vezes você tem problemas, cavalos que têm... Hoje está muito comum a podotrópise, né? Também envolvida A região podotroclear, total, né? Porque ele faz parte dela. Um dos ligamentos, que é o condrosesamoide, ele sai da cartilagem para o navicular. Se você tem problema no navicular, você vai sobrecarregar a cartilagem e vice-versa. Eu falo, nada funciona independente. Se você tem problema, você vai ter outras coisas. A hora que você começa a esclarecer isso aí na sua mente e começa a entender um pouco da biomecânica, você vai ver que tudo faz sentido. Conformação e genética em tudo isso, Rossi. Com genética, tem muita coisa que fala assim. Aí é importante, lá no começo nós falamos, você ser clínico, você estudou clínica, estudou genética e tal. Hoje tem muito diagnóstico que você faz, você tem que levar em conta a genética. Por exemplo, potros, eu faço muito potrinho. Potrinho é uma coisa difícil de ser, até porque a ossatura do potro jovem ela é totalmente diferente, tem senso de ossificação, tem osso que ainda não está formado, então você tem que tomar cuidado para você não diagnosticar fraturas ali e tal. E, por exemplo, uma coisa muito comum, e antes a gente não tinha o diagnóstico, hoje a gente tem, acho que tem muita correlação com o método de criação que modificou e os avanços tecnológicos para diagnóstico. Por exemplo, colapso de osso tarsiano em potrinho. É a coisa mais comum que está tendo. E há 10, 20 anos atrás a gente não fazia esses diagnósticos. Uma das primeiras coisas, qual o tempo de gestação desse animal? É prematuro? Tá, pode ser um fator. Você tem alguém na família desses animais que já teve? Ele é consanguíneo? Essa é uma das perguntas. Você pega, por exemplo, no parto de milha, você tem muita consanguinidade. Já descobrimos linhas genéticas que têm predisposição. Alguns inbreedings de cavalos têm uma predisposição a você ter colapso de osso terceiro. Outro já nasce com colapso. Isso é uma perda econômica grande para a criação. A densitometria óssea é uma técnica que a gente não vê muito na veterinária. Você acha que deveria avançar mais? Olha, deveria... Quer dizer, vou falar assim, eu não tenho experiência, mas eu acho que deveria. Mas... Porque você vai diagnosticar, mas a aspecto de densidade, eu acho que no cavalo tem uma nuance muito ampla disso aí, por exemplo. Isso envolve métodos de criação nutricional de cada um. Entendeu? É difícil você falar qual o parâmetro para... eu lembro que há anos atrás tinha alguns trabalhos sobre densitometria de osso do carpo para ver o aspecto nutricional daquele animal. Num grupo dentro, tudo bem, você vê, mas outros... o mesmo criador aqui, o vizinho dele de cerca, às vezes tem outro perfil, porque ele cria diferente, uma ração diferente, uma análise bromatológica diferente. A terra, né? A terra, então é muito amplo. Mas eu acho, como eu volto a falar, eu não tenho experiência para falar, então às vezes deve ter alguém melhor do que eu que conhece, para falar, olha, realmente tem a necessidade. Agora, se existe, eu acho que ele vai trazer algum benefício. E outros, esses diagnósticos, eles não são isolados. Hoje a gente tem um termo que chama o diagnóstico multimodality, né, de multimodalidade. Você junta a informação desse com outro. Você vê? Mas agora, é engraçado porque assim, eu quase sempre trabalho nos mesmos áreas. Né? Eu vou uma vez no ano, tem outros que eu vou 3, tem áreas que eu vou a cada 15 dias, porque tem casos e casos. Com o tempo, eu começo a ver o perfil, eu consigo analisar o perfil nutricional daquele aras. Lá acontece muito isso. Ó. Eles têm uma deficiência em algum... Eu não sei o total, mas eu sei. Eles têm uma deficiência em algum mineral que está produzindo. Esse aras tem farejando, mais... né? Esse aras tem muito... osteite podal. Esse aras tem muito esparavão, curvilhão. Mas você vai ver por quê? Por causa de ferrajamento? Não sei. Por causa do tipo de pista? Não. Às vezes por causa da nutrição. Entendeu? E às vezes você vai analisar junto. Então, quer dizer, você começa a juntar informações que te ajudam em Então, mas você falou em ferrageamento, na realidade tem casqueamento, né? Potrinho, a gente não vai entrar nesse mérito, mas eu acho que a questão de casqueamento está cada dia mais também, como você está falando, há 20 anos atrás era uma realidade, hoje é outra realidade, e
os animais hoje têm uma genética muito robustecida, né? Para mostrar em plenitude a sua capacidade. E, por óbvio, todo animal que tem uma capacidade muito grande para alguma coisa, ele também se fragiliza proporcionalmente, né? Então, o cavalo tem uma potencialidade para ser gigante. Haja estrutura ligamentar, óssea para acompanhar tudo isso, né? Peso, e assim eu acho que vai. Então, eu acho que, como você falou lá no começo, eu acho que é um sinergismo de profissionais hoje, que o cavalo é um só. Cada dia que passa, se você falar que você tem a sua experiência, eu vejo a minha, cada dia que passa eu falo, caramba, eu adoro o Sisson, né? Adoro, acho que é o livro ainda mais completo que tem, pesca e tudo. Mas quando eu vejo aqueles livros de anatomia, daí você fala assim, puto, cara, como você está acabando de falar, a cartilagem alar tem 20 pequenos ligamentos, um que vai para cá, outro que vai para lá, e o Sisson descrevia isso. Mas hoje, a gente fala, quando você disseca um cadáver, né, você fala, caramba, tudo se interage, tudo está interligado. Uma coisa está ligada à outra, né? Isso está ligado a isso, que está ligado àquilo, que está ligado ao outro, está ligado ao outro. O corpo é único, né? Quando você tem um problema aqui, o animal tenta se proteger disso, ele, por reflexo, gasta mais ali, e por conseguinte ele faz menos movimentos de flexões onde deveria, ou seja, é toda uma conjuntura, né? E tudo tem significado, né? Esses dias a Fernanda está em treinamento comigo, aí nós olhando, fomos fazer uma coluna cervical, aí fizemos os processos espinhosos da perna. Mas o que tem? Tá fraturado? O que é isso? Não, isso são as apófises dos processos espinhosos. São sumites que não existe num potrinho. Mas para uma apófise, não nasceu e calcificou, não, muito pelo contrário, se criou depois. Ela cria por 2 anos e meio de idade. E às vezes ele passa a vida inteira, ela não vai calcificar, vai ficar ali. Aí eu falei, porque Deus sabia que o homem ia montar o cavalo, então precisa para amortecer. Então tudo tem um significado. Entendeu? No cavalo, se você parar para entender e observar, isso é uma coisa que eu aprendi com você, principalmente com o potrinho. Eu lembro que quando eu fazia residência, eu falava assim, tenha paciência de observar o potrinho, ele vai te contar. O potrinho para no canto da cerca, fica olhando ele. Ele vai te contar o que está acontecendo com ele. Não é ele que tem que cuidar, você tem que se preocupar em tentar entender ele, porque ele está te contando. Se ele tiver com dor, ele vai mostrar. Se ele tem alguma coisa incomodando ele vai mostrar. O comportamento dele, ele vai mostrar. Você que tem que educar a sua mente para tentar entender. Ô Rossi, voltando no raio-x, eu queria fazer uma pergunta para você. A questão de riscos profissionais. Como é que está a questão de... Eu queria que você falasse um pouquinho mais de raios, os raios primários, secundários, para os jovens que estão começando, os cuidados que tem que ter. Bom assunto, né? Hoje eu vejo... Me preocupa muito, quer dizer, uma preocupação alheia, né? Hoje a gente vê rede social, todo mundo postando lá que fez nos anos, não vê ninguém com avental. Caiu em desuso praticamente. Assim, eu falo... Não caiu, não! Não pode! Eu sei, mas é exato, mas... Caiu por comportamento leigo. Voltando nos 25 anos a pessoa não está sabendo o que está fazendo. Voltando lá no analógico, eu acho que naquela época existia um preparatório até psicológico para você fazer um raio-x. Então, como tudo era difícil, você tinha que montar o chassi, você tinha que pôr o filme, checar se tinha filme, e tudo aquilo fazia parte de um cenário. Hoje em dia, com o raio-x digital, se cortou algumas etapas. Você cortou etapas. Principalmente, acho que pulou etapas mentais, né? de conhecimento das pessoas. Né? Eu comparo muito o cavalo e todo o processo com um veículo. É igual antes, se você olhar o cara para dirigir um caminhão Fenemê que tem 2 câmbios, o cara... Até hoje, vocês montaram um negócio ali, e hoje tem um carro elétrico aí que você aperta, ele te faz tudo, tem piloto automático. Então o cara não precisa preparar para aquilo. É uma coisa de equipamento hoje.
Entendeu? Eu falei assim, antes você tinha que preocupar com a rede elétrica, se tá, a temperatura. Não, hoje é tudo automático, a bateria. E aí as pessoas pegaram essa simplicidade e seguem mesmo, mas tá bom. Não. Esqueceram. E outra, e desta forma, o que você faz? Você deixa de explorar, às vezes aquele equipamento tem recursos fantásticos. Você não explora nada dele. Mas no que tange a segurança pessoal com relação aos raios, que é uma pergunta importante, eu acho o seguinte, isso nunca caiu em desuso. O raio nunca, apesar dos equipamentos modernizados, xenográfico. apesar dos equipamentos modernizados, o raio é o mesmo. E ele é maléfico. Mas para tudo você tem segurança, senão nem humanos poderiam usar, porque existe vigilância para isso. Apesar que as vigilâncias com relação aos equipamentos que a gente usa são diferentes, as portarias de vigilância. Mas eu acho que pelo menos o básico, o cara tem que usar avental, protetor de tireoide, pelo menos. Né? Existem outros como luva, óculos, que você pode usar, mas às vezes fica difícil o cara usar. Mas agora o cara negligenciar um avental e outra pessoa está ali, tem hoje para gônada, quer dizer, seja ela masculina ou feminina, ela tem uma influência para tireoide, em distúrbios hormonais futuros, sim. Então, primeira coisa, pessoal, a gente costumava brincar, né? Tem alguma grávida? Porque principalmente no início da gestação ainda é maléfico. Então você precisa ter esses cuidados. E eu vejo que o pessoal hoje não tem. Eu não aceito num treinamento meu, você não vai pôr não. Aqui você vai. E eu uso sempre. Além da dosimetria, que é o que você mede mensalmente o quanto você toma de radiação, você manda para um laboratório para ele falar se você está seguro ou não. Porque antes de mais nada, eu preciso cuidar de mim. E outra, se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do cavalo? Se eu não estou preocupado com o meu corpo, com a minha vida. Tem diferença do raio secundário para o primário em termos de ser maléfico, mais ou menos? Esse conceito eu vejo muito o seguinte, ele era muito preocupante porque todos esses conceitos vêm da linha humana. Por exemplo, no humano, a legislação fala que você tem que trabalhar num ambiente baritado, fechado, porque o equipamento ficava em cima, ele bate na mesa, no antigo que era o chassi, e ele tem um raio secundário que vai para ele bater aqui e fazer isso. Para quem está trabalhando no ambiente, ele é perigoso. E por que a parede baritada? Ele é para quem está de fora. Então, na verdade, essa proteção é para quem está, a secretária, o pessoal da espera, e não para quem está ali dentro. E nós trabalhamos no cavalo, mas trabalha em ambiente aberto. E o raio, com 2 metros de distância, você não tem mais nada. E aí ele é linha reta. Então, eu vejo que a radiografia de um cavalo ela é menos nociva, apesar que talvez você usa... você pode pensar assim, você usa mais potência no equipamento. Às vezes não. Você fazer um abdômen de um cachorro Rottweiler, a miliamperagem é muito alta. E a miliamperagem é mais nociva do que a quilovoltagem. O cavalo você trabalha muito mais com quilovoltagem, você trabalha com um tempo mais curto. Então, você trabalhar em ambiente aberto é menos nocivo. Agora, volto a falar, não dá para negligenciar. E o raio, realmente, ele é bem intenso, mas ele é muito curto, né? Ele é curto, ele vai... Tanto é que se você pôs uma técnica para você fazer, que normalmente é 75 metros, se você pegar essa placa digital e você colocar ela 2 metros, você pode apertar, você não sensibiliza, quer dizer, não chegou o raio lá. Ela só dispara a hora que o raio chegou. Viu? Fala para a gente agora, vai buscar lá na sua cachola um caso que te marcou. O pessoal, um caso que ou não deu certo, ou foi muito alegre, ou foi muito triste, um diagnóstico difícil. Eu tenho muitos casos que a gente fez, conseguiu resultados fantásticos, e outros que foram malogro, né? Não às vezes pelo diagnóstico que a gente fez ou pela conduta que seguiu, porque eu prezo muito ter o acompanhamento desse caso, né? Como a gente gosta e onde se aprende, não é assim, fui lá, fiz um exame, entreguei para o cara e viro as costas. Eu ganhei o meu? Não. Você quer saber como é que foi a evolução?
Ah, melhorou? Não, ó, tá tendo que fazer fisioterapia, tá tendo que fazer cultura para melhorar. Ah, vai fazer assim, vai ter que fazer uma cirurgia, como é que é? Depois. É interessante, né? Mas assim, o que eu vejo hoje que me traz me marca muito e me dá muita satisfação é eu conseguir alguns cavalos que eu vi que eles poderiam ter tido uma vida mais curta e eu consegui ajudar o meu trabalho a prolongar a vida desse cavalo. Veja bem hoje, um garanhão ou uma reprodutora de qualidade, ela vai se provar a partir dos 12 anos de idade. Porque ele vai ter que produzir uma geração, aqueles filhos ser campeão, e a hora que aqueles filhos tiveram os filhos campeões, depois, essa genética é boa. E para esse cavalo ser bom, seja qual foi a modalidade, o esporte que ele fez, ele foi bom. Ele tem que ser bom não só reprodutivamente, quanto no esporte que ele fez. E os bons se lesionam. O bom se machuca mais. Machuca. É igual no futebol. O atacante sempre está com o joelho estourado. O zagueiro nunca machucou. Ele está lá só para ajudar. O atacante é o cara mais agressivo e precisa... Assim, eu que eu diga. Eu sei. Você é zagueiro? Mas Então, esses cavalos, aí ele lesionou, teve uma artrose num boleto lá, um fragmentinho, aposentaram o cavalo. Mas ele ganhou 7 corridas, 8 corridas importantes, grupo 1 e tal. Aí o cara, não, esse cavalo vai ser só reprodutor futuramente. Não, só reprodutor. E aí essa artrose começa a modificar, começa a ter problemas, o casco começa a importar. Por causa de um casco, ele sobrecarregou lá um curvilhão, a coluna. A hora que ele tiver com 15, 20 anos, aí nossa, aquele cavalo... Deu certo. Aí todo mundo começa a comprar sêmen daquele cavalo, aí você precisa coletar esse cavalo, ou aquela reprodutora, você precisa coletar embrião dela, e aí esse cavalo está morrendo de dor, e ele já custa andar. E o pessoal da reprodução é notório, quando você tem uma dor, você tem aumento de cortisol, você tem inibição da reprodução, que é o mais nobre no animal. Faltou comida ou tem dor, primeira coisa que para é a reprodução. Você organizou metabolicamente e organicamente o indivíduo, a reprodução volta. Então, o que eu vejo, eu tenho alguns animais que eu tive a oportunidade de acompanhar por 6, 8, alguns até quase 10 anos, e eu vi que esses animais voltaram a coletar embrião, voltaram a reproduzir. Por quê? Porque a gente conseguia fazer um trabalho junto, que eu trabalho, por exemplo, muito junto com os ferradores, eu consigo equilibrar a base disso aí, ajudar a equilibrar a base para esse cavalo ter conforto. Então, isso me marca hoje mais do que um caso específico de um animal que fraturou, quebrou. Isso me marca. Fala assim, pô, tá, mas e na hora que você quer falar com um veterinário ou com um casqueiro, com um ferrador, é fácil. Sempre aceitam. Não é fácil, mas eu desenvolvi uma habilidade de comunicação boa com esse pessoal. Muito bom. Uma coisa, por exemplo, ferrador hoje já está tendo muito ferrador veterinário. Mas você tem bons ferradores que não são veterinários, mas hoje eles estudam muito. Muito. Você tem ferradores que entendem de anatomia, e anatomia delicada. O cara eles têm os mesmos livros que nós temos, eles têm vários livros, entendeu? O cara é leigo no coisa dele, mas ele sabe, estuda. Isso que eu falo, estudar não é para qualquer um desde que ele queira. Então, se o cara que entende de biomecânica, e tem a janela de experiência, cara de 20, 30 anos fazendo, né? Então, às vezes existe um que é mais reticente, não querer aceitar, mas o que eu vejo é que o próprio diagnóstico fala por mim. A hora que você faz e vê o resultado, o cara fala, pô, mas peraí, esse negócio funciona, melhorou, né? Então, eu acho que... E aquela coisa, o boca a boca é melhor do que qualquer propaganda, né? Aí você melhorou, o cara fala, o ferrador chega no outro lado e fala, pô, mas se foi um cavalo que eu mexi lá, que o veterinário me ajudou, eu acho que a gente pode ter um resultado aqui. Aí tá, me ajuda lá, vamos. O veterinário, pô, uma coisa que eu faço muito hoje, eu vou fazer um exame de compra.
um veterinário me pede um exame de compra, que eu vou lá fazer um exame radiográfico, então complementar com ultrassom, alguma coisa. Muitos veterinários falavam assim, eu avaliei aquele cavalo no exame clínico e eu notei que ele tem um casco um pouco mais achinelado que o outro, ou mais encastelado, tem uma conformação bem estranha. Eu sei que você vai radiografar, mas faz um raio-x diferente que existe para você fazer, para você mensurar como é que os parâmetros desse cavalo. Até porque se eu ficar com ele, na hora que eu chegar, eu vou ter que orientar meu ferrador para melhorar isso aí. Coisa que às vezes quem estava vendendo não tinha conhecimento. Então às vezes eu já faço para ele melhorar. E ele chega, melhora o cavalo dele. Então quer dizer, isso aí você consegue também fazer e de uma forma... Aí você vê que a mentalidade dos colegas também estão mudando. Eles viram que essa tecnologia funciona. Né? Ô Rossi, o Brasil, em relação ao mundo, na questão de diagnóstico por imagem, de habilidade com equipamentos, ultrassonografistas, como é que você vê o Brasil e o mundo? Endoscopia, nós nem falamos de endoscopia, você também faz endoscopia. Olha, eu acho que melhorou muito. Como eu falei, há 25 anos atrás, a gente tinha um raio-x analógico, né, com revelação de filmes. A gente tinha endoscópios fibroscópicos, né, que era aquele que você tem que olhar por aqui, só você ver. Hoje você tem vídeo de endoscopia em 4K, que é uma excelente, que você consegue gravar e editar. Antes você tinha que fazer uma endoscopia aqui, falar, colocar no papel e todo mundo acreditar naquilo que você viu, só você viu. Hoje não, você grava e manda para a pessoa com imagem, para o cirurgião ter aquilo como parâmetro, o que ele vai fazer, tal. Você consegue fazer um exame muito bom, então isso melhorou. O raio-x nem se fala, nós passamos do analógico, aí a gente tinha o CR, que é uma radiologia digital, mas digitalizada, né? É digital, isso tem um conceito, aquele não é digital. O que é um raio-x digital não é o sistema de captação que fala, é a imagem que ele produz. E ela é uma imagem em pixel. A em pixel ela é digital. Entendeu? Ele é um sistema indireto. O DR é um sistema direto. Né? Então o CR, que é o Computer Radiography, ele faz um sistema de captação indireta e tipo fornece uma imagem digital. Um pouco menos de qualidade, mais demorada e tal, mas é uma imagem boa, trabalhei muito tempo com isso. E depois veio o DR. E o DR depois evoluiu para o sistema wireless, sem fio, hoje a bateria. Então, hoje você pega, o cavalo caiu lá na beira do ribeirão, tem que fazer um raio-x para ver lá. Você faz lá, com bateria, com tudo, você vai lá. Entendeu? Então melhorou muito a velocidade, a qualidade de imagem, o software. E uma coisa importante falar é a diferença entre o que é um aparelho. Porque hoje você tem equipamentos, por exemplo, raio-x. Você tem equipamentos de valor X, de 2, 3x. Se você olhar, eles são iguais. É hardware. Qual que é a diferença? O software. Que gerencia, aquilo manda tudo. E às vezes um tem um software básico, outro extremamente sofisticado. Vai te dar muito mais recursos. É o que você vai fazer a diferença entre um equipamento e outro. Né? Então isso, você vê, então, nós falamos de equipamento, o quanto melhorou. Agora, a qualidade técnica dos profissionais também melhorou. Há 25 anos atrás, quando aparecia um curso, nossa, vai ter curso. Todo mundo falava, não, então vou tentar juntar dinheiro para ir. Hoje, se você quiser, você tem 4, 5 cursos no final de semana das mais variadas modalidades que viram uma febre. E se a pessoa tiver disponibilidade de ir e coragem de estudar, ele vai ser um bom profissional. Material hoje tem demais, e com a internet facilitou muito. Você acha que, com um equipamento bom, um dos diferenciais hoje é a leitura, é a interpretação dos achados, é a contextualização das situações. Eu acho que isso é um fator hoje que é crescente, não só no Brasil como no mundo, as pessoas hoje fazerem leituras. Olha, eu estou vendo a caneca aqui. Uma coisa é o que a caneca representa aqui, é o que ela... Enfim, eu acho que hoje em dia o diferencial do profissional está na leitura que ele faz sobre os assuntos. Como você está tentando falar isso, está falando isso aí desde o começo. Mas você vê que os profissionais, eles assim, estão atentos a isso, a essas
interpretações de leitura. Você falou muito de exame de compra e a gente fica se perguntando até que ponto um achado radiográfico, ele descontextualizado, ele pode penalizar, e quanto ele penaliza um animal, né? Por quanto tempo. Você fala, o cavalo pode mancar, daqui 5 anos ele está mancando, não, daqui 5 anos ele pode não existir mais, né? Por inúmeras outras razões. Como que você vê essa... Esse aí eu vejo de uma certa forma. Existem bons profissionais hoje, mas a relação de bons profissionais em relação aos outros não tão preparados é muito discrepante. Existe muito mais pessoas que ainda não se prepararam em relação... Tem equipamento? Tem equipamento, o cara tem equipamento excelente, mas ele profissionalmente não está preparado para aquilo. Entendeu? Do que excelentes profissionais hoje. Então, quer dizer, o número de pessoas bem capacitadas é inferior aos que ainda não estão capacitados. Veja bem o que você falou. É muito comum você receber os desafios, dá uma olhada nessas radiografias. Dá uma olhada é uma coisa, tudo bem. Aí, às vezes o cara te manda, e hoje com o celular, ficou fácil, o cara põe uma setinha aqui. O que tem? Eu preciso de um diagnóstico. Aí, quer dizer, o cara manda para o cara isso. E às vezes escreve alguma coisa lá e as pessoas têm capacidade de escrever e de assinar embaixo. E às vezes não é tudo aquilo. A interpretação da imagem, o que é conhecimento anatômico. Então, o diagnóstico passa por muita coisa. A primeira base dela é a anatomia. Se o cara não sabe a anatomia, não é superficial, profunda, não vai fazer o diagnóstico. Precisa saber muito, detalhes, né? E aí você acaba diferenciando, é como se fosse um fotógrafo e um retratista. Aquele no aniversário que você faz, você chama um primo, tira as fotos aqui da foto. Ou você contratou um cara para ir lá ser um fotógrafo da foto bonita. É a diferença entre o radiologista e o tirador de raio-x. Hoje tem muito tirador de raio-x. O cara compra e no outro dia ele aperta o botão e vai lá vender. Então, isso faz muita diferença. Hoje você saber interpretar o que é, o que nós falamos, um achado, é representativo clinicamente? Aí volta lá no que nós falamos. Você tem que ter uma experiência clínica para você falar daquela lesão. Entendeu? Às vezes, você tem um baita osteófito aqui nesse lugar, mas nesse lugar aí não é importante. O pequenininho do outro lado aqui, é mais importante que ele. Eu tenho um cisto aqui, não. Falou, no exame de compra, o cavalo tem 20 anos, tem um OCD aqui. OCD nós sabemos que é doença ortopédica de desenvolvimento. Ela foi criada entre 0 e 2 anos e meio de idade. Se ele está com 20, faz 18 anos que ele tem isso aí. E se deu problema? Leva lá, você faz uma artroscopia, tira isso aí, vamos embora para frente. Fala que só tem 20 anos, sabe lá se ele vai mais. Essa interpretação. Não pode comprar um cavalo. Não. Por que comprar? Nesse aspecto aí eu vejo que todo ser vivo, né, e quanto maior a capacidade, a potencialidade dele, mais existe um desgaste natural, né? Todo ser vivo vai se desgastando ao longo da jornada, né? E vai fazendo provas e vai uma hora se machuca aqui, outra hora lesiona ali. É que nem jogador de alta performance, né? Vai chegando no final cheio de pequenos probleminhas que faz parte. Sim. Uma trombada aqui, um buraquinho ali, um roscou. Mas o joelho do atacante lá de 35 anos, que já foi operado 2 vezes, às vezes funciona melhor do que o moleque de 18 que teve só uma torçãozinha ali e está começando uma osteópata. Por quê? Você falou, adaptação. Ô Rossi, nós estamos chegando já no final. A gente precisa, eu queria... Vamos falar, você quer falar alguma coisa para os jovens, para os que estão vindo aí? Sim. Acho que falar para a pessoa mais jovem, né? Ao mesmo tempo, assim, eu já escutei tanto, hoje eu tenho que falar para o jovem, cria uma situação, sinal que você passou de um estágio etário. Você já não está mais nessa caixinha. Mudei de caixinha, né? Pulou um degrau. Mas quando você faz isso com amadurecimento é legal, né? Assim, com sabedoria. E falar para a pessoa que está iniciando é legal pelo seguinte, né? Você só tem um jeito de mudar uma situação
quando você muda o conceito da geração. Não adianta você querer consertar a velha. Então, a hora que você consegue falar para uma geração dessa, e mais pessoas, para esses chegarem naquela maturidade melhor. Né? É igual a gente tenta na política mexer com coisa, não adianta você pegar uma geração e educar ela, você não vai ter lá na frente um resultado de pessoas melhores. Educação, né? Cultura são palavras importantes. Sim. Agora, para um estudante hoje, o que eu acho hoje? Estuda ciência daquilo que você quer. Eu quero mexer com fisioterapia. Vai estudar fisioterapia. Vai estudar anatomia, todas elas precisam de anatomia. Anatomia era a disciplina. Todo mundo correu, não vou precisar. Vai. Se você for cirurgião, você vai. Se você for mexer com diagnóstico, você vai. Fisioterapia, você vai. Entendeu? Então, tudo você vai precisar. Então, se você dedicou para uma parte, estuda aquilo. Estuda afinco mesmo, profundamente. Né? E não só isso. Cultura, aprende a tocar piano. Todas essas habilidades vão te ajudar para outra coisa. Eu acho isso muito. Agora, tem uma coisa que precisa... Aí eu acho que não dá para estudar. Às vezes tem... Hoje eu não tive a disciplina desta na escola, como talvez você não teve. Mas eu já escutei que hoje existe essa disciplina, ética. Eu entendo que ética, ou você tem ou você não tem. Você não adquire. Tudo bem, você pode ver exemplos, aprimorar. Aí isso é uma coisa que vem nem do berço, é da índole da pessoa. Porque às vezes você pode ter 5 irmãos numa família. Às vezes não vai, com a mesma educação. Então, eu acho que é uma coisa de índole aprimorada pela educação, seja familiar, e a educação profissional, entre os colegas. Porque um cara com boa ética, se ele estudar, ele vai para frente. Um cara com ética, sem estudar muito, ele vai também. Mesmo mais lento, mas ele vai. Agora, um cara sem ética, ele pode estudar, ele pode fazer o caminho dele, pode até ir, mas é curto. É limitado. Né? É limitado. Então, acho que assim, ética, comportamento, que é o que está faltando muito na geração nova. Entendeu? Existe um imediatismo das pessoas que atropelam uma coisa, e às vezes é uma vontade, uma inflexão de que a pessoa quer aquilo, mas não sabe por que está fazendo. Depois que ela faz, ela arrepende. Ela não tem experiência para aquilo. Calma, vai, faça direitinho, com bastante estudo, vai conseguir. Pessoal, ética é a interação entre 3 palavras, né? Querer, poder e dever. Às vezes você quer fazer alguma coisa, mas não deve fazer aquela coisa. Às vezes você deve fazer aquela coisa e não quer fazer aquela coisa. Né? Quero, devo, mas não posso. Não tenho condições, enfim. É a interação das 3. E o que o Dr. Rossi está falando, eu acho que é a essência realmente dessas... É a tônica, né? Da década e dessa sociedade moderna. Trabalhar com bastante carinho, com respeito, com amor no que está fazendo e com muita ética. Bom, Rossi, muito obrigado por tudo. O nosso tempo já expirou. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Foi muito bom vir aqui falar com você, principalmente o cara que eu tenho respeito, o cara que já me ajudou muito na vida, entendeu? E que eu prezo como amizade, como prezo seus filhos, que eu carreguei todos eles no colo hoje e não faço mais do que carregar de novo se precisar. Obrigado.